Um bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui neste momento. Quero cumprimentar todos os colegas vereadores e vereadoras aqui presentes, essa composição da mesa diretora, nossa minha amiga Maria Cecília, minha amiga Débora Dal, aqui presente o vereador Cláudio Coelho, meu amigo, o vereador Alex, meu amigo, e meus amigos Cascão e Ana Lúcia. Sempre um prazer estar falando com vocês. Cumprimento a toda a imprensa, na pessoa da Gerliene e do Reginaldo, sempre a importância da imprensa sendo referendada. Cumprimento a todos que estão nos assistindo de maneira presencial, na pessoa da minha amiga Angélica, e também a todos que estão nos assistindo de maneira online, seja pelos veículos oficiais da Câmara Municipal ou não, pelas redes sociais. Pessoal, uma série de demandas. Nessa primeira que eu já convido de antemão a vereadora Maria Cecília a assinar comigo, que eu sei da luta dela pelo BSF Bosque. O vereador Caís subscreve, em respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental, o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, solicitando que, por Ministério competente, sejam tomadas providências quanto à locação de um novo imóvel para o funcionamento da Unidade Básica de Saúde da Família do Bosque, com melhores condições de infraestrutura, até que a nova unidade definitiva seja devidamente consolidada e entregue à população. Referida a solicitação, justifique-se diante da necessidade de garantir condições adequadas de atendimento em saúde aos moradores do referido bairro, uma vez que a estrutura atual está prejudicando a qualidade do serviço prestado. Pontua-se aqui minha admiração a todos os servidores da respectiva unidade do Bosque. Vereador, gostaria de parabenizar e assinar com o senhor. Uma honra como proponente, convido todos os vereadores. Lá existe uma equipe fantástica no BS Bosque, não tenho nem palavras pelo trabalho que eles desenvolvem. Eu uso a unidade, minha família e todos os nossos amigos do bairro. E a gente pede, até essa construção, que é um desejo da comunidade. A gente sabe que o vereador Juliano também tem um trabalho muito bonito pelo BS, junto comigo, com a Cecília, com todos aqui. Até ser feita essa questão, a gente pede a locação de um novo imóvel. Lá a condição está muito ruim, está muito precária, que não corresponde ao grande trabalho desenvolvido. Então, a gente sabe que existem alguns problemas técnicos lá, envolvendo a BITS, de toda a região do bairro, mas isso, pelo bem público, tem que ser superado. Então, eu acredito que uma pequena questão técnica dessa não chega nem aos pés da grandiosidade, que é um atendimento de qualidade para a população. Pessoal, isso aqui é uma sugestão ao Poder Executivo. Como eu digo, nós não somos o dono da razão, mas a gente fica sabendo das coisas a nível federal e estadual, a gente faz a cobrança. Se realmente proceder, a gente pede que corram atrás disso para nós. Eu estava vendo, o governo federal ele lançou um chamamento das pessoas, dos produtores afetados por toda essa questão tarifa, dessa questão geopolítica vigente. Então, o governo federal vai comprar de alguns produtores afetados e, num discurso proferido, disse que isso vai ser investido em escolas municipais para alimentação. Então, a gente não entende profundamente sobre isso. A gente está pedindo para a Secretaria de Licitações e Contratos correr atrás para fazer essa análise, porque, se for ter uma distribuição desse alimento, Araguari ser contemplado. O vereador que subscreve, respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental, o envio de ofício ao prefeito solicitando que a Secretaria de Licitações seja verificado junto ao governo federal a forma de adesão ou inscrição necessária para que as escolas municipais de Araguari possam ser contempladas com os alimentos adquiridos no âmbito do plano de apoio aos comerciantes prejudicados, para que possam ser beneficiados com o recebimento de itens adquiridos pelo governo federal, como açaí, mel, água de coco, castanhas, mangas, uvas e pescados, produtos oriundos de produtos prejudicados por questões geopolíticas para utilização na merenda escolar. Então, se proceder, a gente pede essa análise do governo federal junto ao nosso governo municipal. Pessoal, eu tenho um carinho especial com o Bosque John Kennedy. Eu acho que isso aqui já se tornou público, então a gente que se torne corriqueiro, não só eu, mas todos os vereadores, pedidos de melhorias do referido parque. Então, estava lá esses dias fazendo passeio com o Tunico e com a Tereza, meus dois cachorrinhos, e um cidadão, de maneira muito correta e exemplar, me parou e falou: Guilherme, nós estamos com problema com problema no bebedor principal do Bosque. Então, muita gente que está caminhando pede isso. A gente sabe que a secretária fez uma melhoria muito interessante naquele bebedor do palanque principal,
E a gente vê que faça essa manutenção, porque a gente é cobrado com razão, então a gente pede essa atenção. O vereador que subscreve respeitosamente requerer o ouvido plenário na forma regimental, o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, solicitando que, por ministério competente, seja restabelecido o funcionamento do bebedouro localizado na entrada principal do Bosque John Kennedy, tendo em vista a sua importância para o atendimento dos frequentadores no local. Acho que o Oliveira também fez um apontamento muito interessante sobre Getúlio Vargas. São espaços importantes e essas questões básicas têm que ser muito bem desenvolvidas. Na semana passada, pedimos que a segurança seja redobrada. Hoje, a água. E continuaremos fazendo ofício, até porque a gente tem um carinho muito especial com aquele lugar, claro, sem deixar nenhum outro espaço para trás. Isso aqui é uma questão interessante de saúde. Como eu digo, é um momento muito interessante. O que acontece? As filas, né, de determinadas cirurgias, elas estão andando até em uma velocidade interessante. A gente sabe que pode melhorar a cada momento, mas está tendo uma fluidez em determinadas. E as questões de fisioterapia, às vezes, não estão conseguindo acompanhar. Então, às vezes, a pessoa faz determinada cirurgia, está tendo um andamento muito rápido, né, isso é muito bom para a cidade, mas a gente pede que a fisioterapia seja acompanhada. Uma sugestão que a gente escutou é que determinadas UBSF tenham fisioterapeutas que possam fazer determinado acompanhamento, muito além dessas questões cirúrgicas, que são fundamentais, porém também outras questões. Vou dar um exemplo para vocês da UBSF Milênio. A população idosa do bairro Milênio, da pessoa idosa, é muito grande no bairro. Então, às vezes, pequenos problemas, se tivesse um fisioterapeuta acompanhando, já resolveria. Ana Lúcia, que tem esse carinho muito grande pela saúde, admira aqui seu trabalho, vereadora. Não sei se eu estou falando coisa errada, eu peço até para a senhora me auxiliar, mas eu acredito que pequenos problemas, se tiver um fisioterapeuta já acompanhando, vai ser muito interessante. Então, eu falei que especificamente para o BSF Milênio, mas as outras realidades, se puderem também ser colocadas, vai ser uma política pública muito interessante, porque às vezes não precisa sair da UBSF para ser encaminhado para outros pontos e vai ser resolvida a questão local. O vereador que subscreve respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental, o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho, solicitando por ministério competente e da FAEP seja incluído no quadro de profissionais da UBSF do bairro Milênio uma fisioterapeuta ou fisioterapeuta a fim de atender as demandas da comunidade local. Vereador, parabéns pelo requerimento. Você me permitiu, assino com Vossa Excelência. Uma honra como proponente. Obrigada. E isso, pessoal, quando eu falei da questão da fila cirúrgica, não é nem de maneira criticando, é excelente acontecer e cada vez que acontecer mais rápido, quem ganha é a população araguarina. O vereador também gostaria de assinar com o senhor. Uma honra. Senhor presidente, vereador que subscreve, respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental, enviou de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, solicitando que, por ministério competente, seja realizada a recuperação da sinalização horizontal e vertical, bem como a readequação da estrutura física de todos os pontos de ônibus utilizados pelos transportes interurbano Araguari-Uberlândia. A gente cita o exemplo aqui dos problemas do ponto de ônibus localizado na empresa próxima à empresa Ela Eletro. Pessoal, eu vou explicar aqui, eu gosto de explicar os requerimentos. O que acontece? Algumas faixas de sinalização do intermunicipal estão apagadas. Então, alguns moradores vão e param nessas vagas. Estão tendo que fazer o ônibus parar no meio da rua e, às vezes, vai desembarcar uma pessoa idosa, uma pessoa que tem problema de locomoção e está tendo um grande transtorno, além do perigo. Vou dar um exemplo aí na região da Ela. O ônibus está retornando de Uberlândia. Ele para ali, se tiver pessoas paradas na área dele, ele para no meio da rua para a pessoa descer. E lá é uma rua extremamente movimentada, então, às vezes, a pessoa tem problema de locomoção. Igual a esse ponto, pessoas me apontaram que em outros pontos também está tendo essa dificuldade. Então, a gente pede que, admira que o trabalho do secretário Joaquim, uma pessoa que está fazendo, como o Cascão disse, um interessante trabalho, se ele puder reforçar esses pontos de ônibus, porque eu acho que vai ser muito importante para a questão do bem-estar urbano e da segurança viária. Vereador, gostaria de parabenizar e assinar com o senhor. Muito obrigado, como proponente. Pessoal, quando isso é uma questão, eu acredito que é uma série de problemáticas envolvendo resposta de ofício. Eu vou ler primeiro e depois vou explicar isso aqui, porque às vezes a gente quer somar, mas sem resposta efetiva a gente não consegue somar. Então, vamos lá.
O vereador que subscreve vem respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho, solicitando que, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informe esta casa se já houve retorno à solicitação encaminhada à CEMIG referente à quantidade e localização dos postes de madeira existentes no território municipal. Ressalta-se que, em 6 de março de 2025, foi protocolado requerimento número 824, solicitando tais informações. Em resposta, a Secretaria de Infraestrutura comunicou que encaminhou o ofício à CEMIG, a qual informou, em 30 de abril de 2025, que a demanda havia sido direcionada à área técnica para análise. Ocorre que somente em 4 de setembro de 2025 essa manifestação chegou ao nosso gabinete, ainda sem resposta conclusiva quanto aos dados requeridos. Então, aqui eu coloquei todos os documentos anexos. Araguari está se desenvolvendo bastante, mas eu gosto de citar um termo geográfico que não é, a palavra crescimento econômico não é interessante. O interessante é desenvolvimento econômico, porque não adianta crescer sem desenvolver. Então, é inaceitável, né, uma cidade tão boa, né, que a gente tem tanto carinho, ainda ter a realidade de postes de madeira, que pode estar causando alguns transtornos. A gente pediu para que a infraestrutura e a CEMIG juntos nos falem onde está localizados esses postes, porque nós temos conhecimento de 5, de 10, mas pode existir muito mais. Para que, com isso, a gente consiga bater na porta da CEMIG, a gente consiga bater na porta do governo do Estado, como também cobrar o prefeito para ter essa solução. Então, aqui, tem que ser acompanhado de perto. A gente, desde dia 6 de março, está lutando por isso, e é muito ruim receber uma resposta inconclusiva. Então, a gente pede uma resposta agora efetiva sobre isso, para a gente poder fazer a política pública acontecer. Isso aqui é um projeto de lei extremamente interessante. Eu vi que vários vereadores estão fazendo trabalho sobre isso. O Oliveira apresentou uma emenda à lei muito interessante sobre isso. Então, só fazendo uma questão de leitura, e se todos puderem também analisar, acompanhar juntos. Dispõe sobre o vereador que subscreve, vem respeitosamente requerer ouvido plenário forma regimental, o envio de ofício do senhor prefeito Renato Carvalho solicitando por meio da Secretaria competente seja analisado o anteprojeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de monitoramento por meio da câmeras em estabelecimentos que comercializam material de classificados como ferro velho no município de Araguari e da outras providências. No caso aprovado, seja transformado em projeto de lei. Antes de eu ler o projeto de lei, vou explicar a vocês. Desculpa se ficou um pouco maçante, mas é o jeito que a gente gosta de trabalhar. Tanto a polícia quanto o Corpo de Bombeiro, aconteceu um problema essa semana, e o Corpo de Bombeiro tem muita dificuldade em entender, às vezes, como o incêndio começou. Por mais que tenham perícias técnicas extremamente importantes, ele não sabe o que foi, se foi uma queima de algum material plástico para tirar cobre. Não estou falando dessa semana. A semana foi um acidente, já fez a perícia. Mas nos decorreres, ao longo dos meses. Como também a polícia, às vezes vai chegar para fazer uma fiscalização de segurança pública e não sabe efetivamente quando aconteceu determinada questão. Então, isso aqui é um projeto de lei que a gente recebeu dos nossos colegas do Renova Brasil, também do Marcos Vinícius, que algumas prefeituras do sul do Brasil já estão fazendo, e a gente pede que seja analisado pelo Poder Executivo, pelas comissões da Casa, se for interessante voltar para cá, que quem ganha é o povo araguarino. Anteprojeto de lei. Dispõe sobre a obrigatoriedade de monitoramento por meio de câmeras em estabelecimentos que comercializam materiais classificados como ferro velhos no município de Araguari. O prefeito do município de Araguari faz saber saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no artigo 71, inciso 3 da Lei Orgânica do Município, o seguinte anteprojeto de lei. Artigo 1, ficam obrigados a instalar e manter sistema de monitoramento por câmeras de vídeo todos os estabelecimentos que exercem atividades de compra, venda ou armazenagem de materiais classificados como ferro velhos no município de Araguari. O sistema de monitoramento deverá abranger a entrada, saída e área interna do estabelecimento, armazenar as gravações pelo prazo mínimo de 90 dias, estar disponível para consulta das autoridades policiais e fiscais competentes mediante requisição formal. No cumprimento dessa lei, acarretará ao infrator advertência por escrito em prazo de 30 dias ou multa de 50 a 200 UFRAs em caso de reincidência. Compete ao Poder Executivo, por meio dos órgãos fiscalizadores, regulamentar a aplicação desta lei e realizar vistorias periódicas nos estabelecimentos abrangidos. Artigo 5. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É uma questão um pouco mais forte, né, uma fiscalização um pouco mais forte, mas diante da realidade que nós estamos passando, algumas ações mais pontuais são necessárias. Para finalizar, só alguns apontamentos. O vereador Paulo do Vale fez uma cobrança em relação ao relatório das cachoeiras aqui no município.
eu pontuo a importância da gente ter acesso à informação. Fiz questão, particularmente, de mandar o estudo para ele, eu tinha acesso ao estudo. É uma maneira também da gente mostrar, né, que a gente teve um bom, né, desempenho da atividade. Só sobre a questão das cachoeiras, elas todas são georreferenciadas, com coordenadas cartográficas e com responsabilidade técnica assinadas pela Universidade Federal de Catalão. Então, a Universidade Federal de Catalão, ela assinou a responsabilidade técnica do estudo, com coordenadas tudo, ou seja, valorizando a ciência, valorizando a questão técnica. Eu confio no professor Rafael, que foi o professor pós-doutor da Universidade Federal de Catalão, que foi que encabeçou esses projetos. Confio ainda mais no meu grande amigo Serginho, técnico ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Sérgio Abádio Alves, que fez um grande trabalho. Então, eu falo que Araguari está se tornando uma pioneira nesse estudo, outros municípios estão ligando para entender, existe toda a questão de quedas d'água, cachoeiras, outras nomenclaturas, e, claro, não serão 280 cachoeiras majestosas e estrondosas, mas existem algumas que têm destaque, outros não, que evidenciam o potencial ecoturístico que a gente pode ter. Então, só falando aqui, a importância desse estudo. Segundo apontamento, que realmente foi um erro a demora a responder, mas eu, mesmo não estando no governo, tenho um carinho muito grande com esse projeto, até porque eu sou geógrafo, sou apaixonado pela questão turística e ambiental. E, por fim, o vereador Paulo disse muito bem de um grande trabalho desenvolvido pelo professor Cascão, que tem o Trilhas e Cachoeiras. Eu acho que um não exclui o outro. Aqui pontuo também minha admiração ao professor, que tem aquela página que engrandece muito nosso município, e está todo mundo para somar e construir junto. Que seja muito mais de 280, que somem informações, que se unam, e quem sabe a gente consiga cada vez mais dar uma aula, por exemplo, em alguns municípios que têm exemplos de ecoturismo. No mais, muito obrigado. É sempre uma honra estar falando aqui, e retorno posteriormente. Um abraço a todos araguarinos.